Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que muito bem. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do estresse e as emoções, e as informações que eu vou passar para vocês aqui foram extraídas de um manual de saúde mental que foi editado, organizado por um neurologista e 2 psiquiatras, sendo esse neurologista da Universidade de Portland, nos Estados Unidos, e os psiquiatras são ligados às pesquisas na Universidade de Stanford, também nos Estados Unidos. Eu espero que vocês gostem do vídeo, e se vocês gostarem, compartilhem com os seus amigos, com as pessoas que vocês acham que podem estar precisando dessa informação nesse momento, com seus colegas. Compartilhe e se inscreva em nosso canal, né? Vamos fazer esse canal crescer, nós precisamos de vocês aqui compartilhando e também assistindo aos vídeos e se inscrevendo também para que possam receber os próximos vídeos que iremos produzir. Um grande abraço para vocês, espero que vocês gostem realmente do vídeo de hoje. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje sobre estresse e emoções no processo de envelhecimento. Como eu disse para vocês, em outros vídeos também, o estresse ele é típico e passível de acontecer em qualquer faixa etária e não somente na velhice. Na velhice muda um pouco o contexto da questão do estresse, porque mesmo que a pessoa idosa não tenha sofrido nenhum problema grave de saúde ao longo da sua vida e mesmo agora nessa fase da velhice, ela tende a se preocupar, estar de repente um pouco ansiosa sobre as possibilidades do desenvolvimento de doenças, porque a gente sabe que o desenvolvimento de algumas doenças são mais proeminentes na velhice e algumas doenças começaram a ter uma prevalência maior quando as pessoas começaram a viver mais, porque aí o desgaste do organismo vai se tornando mais mais prolongado, né? Porque quando você vive mais, você tem maior desgaste realmente das suas células, né? Então, quando as pessoas morriam mais jovens, algumas doenças nem existiam, né? Como o Alzheimer, porque realmente as pessoas às vezes não atingiam uma idade para poder começar a desenvolver alguns tipos de doenças neurológicas, tá? E mesmo o câncer e algumas outras doenças são mais preeminentes em fases da velhice, porque as células já estão bem desgastadas e essa reprodução celular já acontece de uma maneira um pouco mais defeituosa, digamos assim. Então, uma das coisas que costumam acontecer e preocupar essa pessoa idosa é relativo a doenças relacionadas ao sistema neurológico, ao cérebro, né? Então, de desenvolver demências, por exemplo, como Alzheimer, porque se ela sabe e acompanhou ao longo da sua vida, tem uma boa saúde cardiovascular e mesmo faz exames frequentes e vê que ela não tem, às vezes, nenhuma tendência familiar e a saúde está bem acompanhada, que ela, às vezes, não tem a preocupação de desenvolver uma doença crônica ou uma doença como o câncer, mas ela fica preocupada com as possibilidades das demências virem com a idade. Então, perder essa capacidade cognitiva e de relacionamento, né, de comunicação com o mundo, é uma preocupação que existe na vida das pessoas idosas, mesmo as pessoas saudáveis, porque o corpo, digamos assim, a parte física, né? Não o corpo, a parte física está ok e ela percebe que ela ainda tem vitalidade, mas ela tem essa preocupação de desenvolver alguma demência ou alguma doença que venha lhe tirar essa parte da cognição, de poder continuar independente numa vida normal, social. Então, esse estresse e essa preocupação cria um estado de ansiedade que não é bom para o idoso, né? Que vai, então, aumentar
algumas substâncias no organismo, alguns hormônios relativos ao processo de estresse que não é benéfico para essa pessoa. Uma outra coisa que costuma acontecer com a pessoa mais velha em relação ao estresse é que essa pessoa, quanto mais ela vive, mais ela vai presenciar eventos estressores, né? Como luto na família, perda de amigos e de parentes, irmãos mais velhos e até irmãos mais novos, que às vezes vêm a falecer. Então, quanto mais tempo a gente viver, mais a gente vai presenciar esses eventos. Como agora o que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia mundial. Então são coisas que vão aumentar esse estresse, e aumentando esse estresse a gente fica mais suscetível a desenvolver outras patologias, né? Então é importante ter esse equilíbrio, esse controle. Como que a gente pode lidar com isso então? Então, esse aumento de contato com alguns fatores estressores, né, com todos esses eventos, podem realmente levar a pessoa a ficar mais isolada, mais solitária, né? Numa situação de isolamento social, que a gente já está vivendo isso por outro fator, né? Às vezes a diminuição no status econômico, né? Vem a aposentadoria que vai se desgastando dia após dia, né? Eu nem aposentei, estou para me aposentar, já estou pensando, né? Quanto isso vai afetar, né, de repente, o padrão de vida ou as necessidades básicas que a gente tem no dia a dia, como que esse processo de aposentadoria vai afetar a vida. Então, esse acúmulo de fatores estressores vão influenciar em algumas questões emocionais e pode levar, então, essa pessoa idosa a ter uma preponderância maior de desenvolver doenças psiquiátricas, inclusive a depressão, que é uma doença muito prevalente hoje, não só em pessoas idosas, né, em todas as faixas etárias, mas o idoso ele tem essa propensão desse desenvolvimento pelas questões que ele passa de isolamento, está mais distante das questões sociais, de trabalho e às vezes até da própria família. Então, para falar um pouquinho sobre como que o estresse pode afetar a nossa vida, a questão da qualidade de vida e da saúde diretamente, a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui para vocês a informação sobre uma parte do DNA que nós temos, que é uma estrutura que se chama telômero. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem de um telômero, que é uma estrutura do DNA. E esses telômeros, eles são segmentos de DNA que ficam no final do cromossomo, que eles encurtam a cada replicação celular. Ou seja, esse telômero, ele é responsável pela reprodução das células que vão ficando velhas e devem ser trocadas, né? Vão ser criadas novas células, aquela célula velha deixa de existir e então vem uma nova célula com praticamente a mesma característica da anterior, né? Mas com o tempo, né, cada vez que isso vai acontecendo, esse telômero, com o tempo, ele vai diminuindo de tamanho, né? E essa diminuição de tamanho está associado ao envelhecimento. Então, quanto mais idosa a pessoa, mais encurtado está esse telômero. E esse comprimento mais curto também está associado a resultados de outros problemas de saúde, como função cardiometabólica e também aparecimento de outras doenças como câncer, porque essas células que vão sendo reproduzidas conforme esse telômero vai sendo encurtado, elas vão ser reproduzidas com pequenos defeitos, vamos dizer assim, numa linguagem mais acessível. E por isso é importante que a gente faça algumas ações para que a gente tenha essa diminuição dessa base do telômero mais lenta, para que a gente possa ter mais saúde, porque não só a idade está associado a essa diminuição, mas também o excesso de fatores estressores pode também afetar esse comprimento do telômero. E já se sabe, a literatura traz que o estresse está
correlacionado à diminuição, ao encurtamento dos telômeros. Então, as pessoas que estão mais expostas a muitos fatores estressores, elas realmente poderão ter algumas disfunções na replicação, né, na reprodução das células, e isso pode levar ao aparecimento de doenças. Então, o que fica apontado na literatura, e é mais fácil dos pesquisadores entenderem esse encurtamento desses telômeros pela idade, né? Que já é uma consequência, isso vem acontecendo de uma maneira paulatina. No entanto, na presença dos fatores estressores, isso é um pouco mais complicado, porque a gente percebe que começa a aparecer características na fisiologia do organismo em pessoas, em adultos mais jovens, mas que estão expostos a muitos fatores estressores. Então, eles começam a apresentar algumas características que normalmente só costumavam aparecer em adultos mais velhos. Uma das coisas que apareceu nos estudos foi a questão do encurtamento desses telômeros associados a um maior nível do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quais são as atitudes, as situações que aumentam, né, a quantidade do cortisol, né? São coisas que vão nos preocupando, a ansiedade, que traz também o aumento desse hormônio, né, do hormônio do estresse, especificamente estamos falando agora do cortisol. Mas outras atitudes que nós podemos tomar e que vão resultar em controlar, vamos dizer assim, a diminuição desse telômero de maneira acelerada, são as atividades físicas, por exemplo, né? Uma dieta mais adequada, um estilo de vida mais saudável, com maior tempo de sono e com um sono mais tranquilo, relaxado. Então, podemos ter algumas atividades, né, tomar algumas atitudes na vida em relação à nossa dieta, ao estilo de vida, à alimentação e à atividade física, para quê? Para que a gente possa diminuir o nível de presença do hormônio do estresse, do cortisol especificamente, para poder fazer com que essa diminuição dessa estrutura, né, do telômero, não seja tão rápida no nosso organismo, predispondo que a gente desenvolva doenças. Então, nós sabemos que o idoso, pela própria característica do envelhecimento corporal, ele está exposto a uma diminuição da resposta imunológica aos processos inflamatórios, mas hoje nós sabemos também que as pessoas que estão com maior nível de estresse vão ter afetadas suas estruturas também fisiológicas, também estando mais predispostas ao desenvolvimento de doenças que numa fase adulta sem estresse ou com pouco estresse não aconteceria. Então, ao fazer leituras de estudos nessa área, o que a gente percebe? Que as coisas vão se correlacionando. Então, nós temos aqui que fatores estressores aumentam a quantidade de processos inflamatórios no organismo, predispõe a pessoa à depressão. A depressão também é um fator que aumenta processos inflamatórios que vão gerar doenças e vão diminuir a resposta imunológica a vírus e a outras bactérias que eventualmente poderemos entrar em contato. Então a gente vai percebendo que todas as questões estão relacionadas umas com as outras. Então é muito importante que a gente possa trabalhar naquilo que podemos evitar. A gente não pode evitar o envelhecimento, mas eu posso evitar o estresse, eu posso evitar ter altos níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, com outras atividades na minha vida, que eu já falei um pouco, né, sobre atividade física e outras coisas, e também ter esse momento de relaxamento todos os dias, ou quando eu perceber que eu estou um pouco mais nervosa, né, o indivíduo está mais tenso com alguma coisa, dá uma parada, respira, não deixa que as coisas que aborrecem, que surgem naturalmente, façam morada dentro da sua mente, né? Para que você não seja prejudicado em termos da sua saúde.
E uma das conclusões do capítulo, né, desse livro que eu tô falando para vocês, que fala sobre estresse e a questão da emoção e a doença, é que a preocupação em desenvolver uma demência aumenta a chance de você ter uma demência. Olha que coisa, né? Então não vamos nos preocupar com isso. Não vamos ficar pensando, né, nessa possibilidade, porque só a preocupação de você ficar encanado que você possa desenvolver pode aumentar a sua predisposição de desenvolver. Então o que você tem que fazer como alternativa, exercícios, né, para poder trabalhar a sua memória, para trabalhar a sua cognição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, por exemplo, o canal de uma amiga, que é Gerovida, né, a Wanda Patrocínio, e ela dá muitas dicas de como trabalhar a memória, de exercícios para estimulação da memória, muitas palestras interessantes e técnicas que ela trabalha ali que podem ajudar você. Então vamos ter isso em nossa mente, né? Diminuir no máximo que podemos as preocupações e não deixar que elas façam morada dentro de nós e cuidar de outras coisas, fazer coisas que possam nos trazer alegria, né? Na questão da alimentação saudável, de um corpo mais saudável em termos de exercício físico, saúde, meditação, relaxamento, fazer coisas que tragam um pouco mais de alegria para o nosso dia a dia, e aí vamos fazer uma roda positiva, né? Faço uma coisa feliz que me deixa mais feliz e que vai afetar a minha saúde, e eu com mais saúde vou ficar mais feliz. Vamos fazer um giro no sentido positivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixo para vocês aqui um grande beijo. Colabore e venha e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.